Muito bem, olha só, já estamos aqui com o Nômades, o nosso podcast com o Jackson, beleza? Tudo tranquilo? Tá tudo bem? Olha, se tiver tudo bem, pode não ter um saldo, aquele bem gordo na conta, mas eu vou te dizer uma coisa, saúde é tudo, meu amigo. Se tá com saúde, tá entre os seus, parabéns, acredite, está tudo bem. Aqui no canal 92am.com, no YouTube, Nômades com Jackson Oficial, começa mais um episódio. Eu estou aqui na Gaming Center, no Vieira Alves, tá? E trago para você mais um grande personagem, uma ótima entrevista, um bate-papo. Esse é o nosso objetivo, né? Conhecer as pessoas da sua cidade, no âmbito empresarial, cultural, político, hein? Também da literatura, do entretenimento. Eu trouxe tudo isso hoje, né? Um artista que eu já conheço há muito tempo, e é claro, eu vou ler um pouco aqui sobre ele para você. Tem uma ampla biografia, olha só. Deixa eu te falar, é o Nivaldo Mota, palhaço, com 35 anos de carreira e também comendador. Ele vai falar sobre essa questão do comendador. Ator, comediante, escritor, poeta e professor, graduado em Comunicação Social pela Uninorte Laureate International, pós-graduado em Gestão de Pessoas pela SBAM, com especialização em Recursos Humanos, pós-graduado em Docência de Ensino Superior pela FAEM, membro da Academia de Letras, Ciências e Culturas da Amazônia, Alcama, membro da Associação Brasileira de Escritores e Poetas Panamazônicos, membro da Academia Brasileira de Artes e Ciências, ABAC, membro da Câmara Brasileira de Cultura, autor do livro Memórias de um Dorminhoco, As Aventuras de um Doutor Palhaço, autor do livro Até o Tucupi de Riso, 30 anos de comédia, já foi presidente da FETAM, Federação do Teatro do Amazonas, e atualmente é conselheiro suplente da cadeira de circo do Conselho Estadual de Cultura CONEC. E vem aqui também, é claro, falar do seu mais novo trabalho literário, que é um pocket que ele acabou de me falar aqui, Oração do Beiradão. Beleza? Aqui está, senhoras e senhores, Nivaldo Mota. Seja bem-vindo, Nivaldo. É com muita honra que a gente aceita o convite para bater esse papo, até porque Jackson Nascimento, olha esse aí, cara tem história. Tem muita história, Nivaldo? Muita história. Tu era menino ainda. O quê? Eu ainda nem coloquei botox aqui. Somos dois. Tá tudo bem? Se sorrir, a testa entrega. Não pode ter que sorrir assim, né? Se sorrir, a testa entrega. Tudo Nivaldo, bem, como é que você tá? Tá tudo bem? Tô bem, graças a Deus. 35 anos já nessa Cara, luta aí? 35 como é que é isso? anos nessa luta. Meu primeiro personagem, na verdade, foi o Palhaço, né? Em 91 eu estava no Sesc. Sim. Na verdade, eu não estava no Sesc como funcionário, eu era funcionário da Teloureiro. Teloureiro. Meu amigo, tem muita gente que caiu uma lágrima. Eu era... Saudades da Teloureiro. Eu era vendedor da Teloureiro e eu parava no Sesc para almoçar. E tinha um Henrique Martins, não? Henrique Martins. Cara. Tinha um projeto chamado Show de Variedades, encabeçado pelo Zezinho Correia. O saudoso Zezinho. Saudoso Zezinho Correia, professora Neuza Rita e Ângelo Monteiro. Só história, Só né? história. E aí eu me encantei. Eu acho que foi naquele projeto Menino. que o bichinho da arte me picou. Menino. Porque eu disse, cara, é isso que eu quero para minha vida. Aí eu pedi para fazer o curso, o Zezinho disse, procure a Neuza Rita e vá fazer o curso de teatro. Rapaz, eu me destaquei de tal maneira que já foi me feito o convite para ingressar no Sesc. E eu te confesso, sinceramente, aí não falo sem nenhum pudor, eu ganhava 3 vezes mais como vendedor do Teloureiro do que me foi oferecido para trabalhar no Sesc como recreador. Naquela época. Naquela época. Mas a vontade de fazer teatro era muito maior. Recreador era aquele apresentador de palco. De palco, que ficava, que apresentava os eventos do Sesc e tal. O Kid Marral já estava na bossa. Kid Marral. Já era o chefe e tal, junto com o Zezinho, e aí precisava de um... Tu vai me dar o contato do Kid? Eu quero trazer o Kid Marral aqui. Claro, porque nós temos que exaltar personagens da nossa cultura como você. Você, Kid Marral, né? Uma série de artistas que nós temos nesse Amazonas. Muitos preferem o anonimato, mas nós precisamos trazer esse reconhecimento, vez ou outra. Cara, que eu acho que você podia trazer aqui, tem muita história.
E eu Coxia, tenho o maior enfim. respeito por ele, é o Chico da Silva, bicho. Mas eu quero levar o Chico da Silva lá no Boa Noite Amazônia. O Chico, Poder e Opinião, ele vai? porra, se tu consegue trazer o Chico tem uma história com samba muito linda. Eu sei disso. Eu cresci ouvindo o Chico da Silva com aquele pandeiro, sufoco e outros clássicos do samba raiz, que foi eternizado pela Grande Marrom. Exatamente. Alcione. Eu conheço a história do Chico. Chico é maravilhoso. Eu ouvia muito lá em casa. Lá em casa era Chico da Silva, a gente saiu até da história, mas dá uma pausa aí. A gente ouvia, não era o Diogo Nogueira, era o João Nogueira, pai do Diogo. O pai do Diogo. Pai do Diogo. E ali, naquela época, tinha uma série, Martinho da Vila, né? Até Moreira da Silva, Almir eu ouvia. Neto. Almir Neto. Mas muito atrás, até Moreira da Silva, eu já ouvia. Moringueira. Enfim, toda essa trupe do samba. Agora, falando de Nivaldo, você é de Manaus, você é do Manaquiri, do Manacapuru, de onde você é? Rapaz, eu nasci às 5h41 da manhã na Santa Casa de Misericórdia. Puxa Em Manaus, sou manauara. Manauara. Manauara raiz. Raiz ali. Comedor de jaraqui. Maravilha. Entendeu? Tomei muito banho na Cachoeira Alta, ali na Ponte do São Jorge. Na Bolívia, tu ia de vez em quando. De vez em quando, que não era. Era um dos balneários mais bem requisitados que a gente tinha. Longe, Ponte né? da Bolívia, Tarumã e Balneário do Parque 10. Tu é doido, é muito lazer. Saudosos. Todos saudosos. E a Bacana. gente teve Tiveste uma infância legal. Uma infância muito rica. Legal. A gente estudava a semana todinha. Era uma infância feita da seguinte forma. A gente foi criado sem pai, fui criado pela minha mãe e pela minha avó, eu e os irmãos todos. E aí o acordo era o seguinte: estudar a semana inteira para poder ter a liberdade de fazer no domingo o que quisesse. A premiação, o mérito era o domingo. Boas notas aqui, frequência. Estudar a semana toda. Bacana. Legal. Aí a gente saía de casa domingo, 6h30 da manhã. Maravilha. Ia para missa, tinha que ir para missa. Era ponto. Tinha que ir para missa. E aí, quando a gente saía da missa, era só tirar o tênis, botar a bermuda mesmo e ganhar o mundo. Aí era Tarumã, mas a gente fazia turnê. A gente ia para Ponta Negra jogar bola, depois a gente ia para Ponte da Bolívia e terminava no Tarumã. Todo mundo bacana, todo mundo saudável. Todo mundo saudável. Né? A gente vê hoje uma série de problemas. Eu estou nessa fase de saudosismo. Também. Né? Porque a turma estava muito afrontosa com os idosos, bicho. A gente não tinha isso. Não tinha. Tinha um respeito, né? Tinha um respeito, tinha um determinado limite. Adulto era local de adulto, criança tinha o seu local de criança. Independente do espaço ser pago ou não, inventava, criava. Né? Tinha muito isso. Aí, o Nivaldo cresceu e foi... Me conta essa história. O que aconteceu foi o seguinte... Eu percebi que, como sendo o primogênito, eu era o mais velho, eu precisava encontrar uma maneira de ajudar a mamãe a criar os outros dois. Orçamento familiar. No orçamento familiar. E aí eu, escondido da velha, comecei a lavar carro no Ematé. O Ematé era ali em frente ao SIGS, onde foi a Receita Federal durante um tempo, naquele prédio ali, do lado do Bicho da Seda. Eu lembro. O Ematé era ali. Ainda tem lá um posto da Receita. E eu morava ali, pô. Naquela região ali. Tu é do São Jorge. Sou do São Jorge. Nasci e criado no São Jorge. Tu é lá do São Jorge. E aí eu comecei a lavar carro no Ematé. Eu, Manuel Campos, o Alcemir, o Nego e tal. Aí a gente começou a lavar carro. E a gente ganhava dinheiro lavando carro durante a semana. E no final de semana ia vender refrigerante na Ponta Negra, pô. Aí era virado. Levantava uma grana. Era virado. 9 anos de idade. 9 anos. 9 anos de idade. Fazendo todo esse trabalho. Quando a mamãe soube que a gente estava lavando o carro no Ematé, olha o pensamento da minha velha. Todo lavador de carro engraxado já cheira a cola, só vai aprender o que não presta. Não quero. Vai estudar. E aí ela proibiu a gente. Vai ser doutor. Proibiu. Ela queria que eu fosse doutor, mas eu virei palhaço. Não, sim. Aí... O ditado era esse, né? Estudar para ser doutor. Para ser doutor. E aí... Era um período em que... Tu falou um negócio interessante agora. Era um período que só era doutor quem era. Engenheiro, médico e advogado. Acabou. Muito obrigado. Entendeu? Não tinha doutorado em arte, não tinha doutorado em nada. Era só esses três. E só tinha o A. Só tinha o A. O A. O A, Universidade do Amazonas. Universidade do Amazonas. Só. Quem passasse na UA, minha gente, pergunta do teu pai aí, quem é mais jovem do que nós,
quem passasse na UA era um negócio assim... De louco. De louco. Era uma vitória terrível. Para te ver como as coisas mudaram, né, bicho? É. Hoje, o cara que está na UFAM é o cara de classe alta, de classe A, de classe AA. É o cara que tem dinheiro. E quem está batalhando está trabalhador, pagando a privada. O trabalhador... A particular. Está na particular. Está trabalhando para pagar mensalidade. Trabalhando para pagar mensalidade. Que doideira, né? É doideira louca. E se isso. inverteu, assim. Mas as vamos lá. universidades particulares ganharam Isso. know-how para Isso. formar bons profissionais. Isso, A gente tem. vê uma galera saindo aí. Tem muita gente, como tem na UFAM, tem nas particulares. Tem nas muito brincalhão, Eu acho mas que tem uma galera que leva a sério. Depende muito da pessoa, Da pessoa, do caráter, da busca, da busca. do desafio, né? De você aí focar e manter esse propósito. Sabe? Eu penso muito nisso. Entendeu? Eu fui uma das primeiras turmas de comunicação, por exemplo, da Uninorte. Nós também, pô. Onde eu estou, né? E eu tenho essa oportunidade de falar, talvez você não saiba, Nivaldo, graças ao Felipe Dal, que me deu uma bolsa para eu estudar. Olha que legal. Ele me deu uma bolsa. O Felipe Dal, o fundador da Rede Amazônica, eu trabalhava na Amazonas FM como repórter, e ele tinha um costume de chamar os novatos na sala dele. Poxa, quando ele me chamou, e eu achava que eu fosse ser dispensado. A minha cabeça do interior era essa. Não é? Que eu tinha chegado do interior, né? E não, ele disse, camarada, ele gostava. Eu queria só lhe conhecer aqui e tal. E perguntou se eu estava sentindo bem trabalhando na empresa dele. A empresa é nossa. Ele dizia isso, nossa, envolvia todos os funcionários. E aí ele perguntou se eu precisava de algo. Eu digo, olha, eu queria estudar. E a Fundação Rede Amazônica, ela tinha um convênio com a Uninorte, logo no início, então tinham bolsas. As bolsas, como sempre, disputadíssimas. Ah, com certeza. E toda vez que eu pedi uma bolsa, eu estava pedindo errado. Fui pedindo o Felipe Dal e me deu uma bolsa. Eu fui e concluí comunicação. Aí fui embora, porque eu vim de Itacoatiara já como um autodidata. Sim. Só que eu precisava de um diploma para pôr na parede. Está lá até hoje. Certas coisas eu não admito, que vêm da minha essência, mas o entrevistado é tu. Da minha essência em querer contestar, por conta da minha trajetória e da minha luta. Então, às vezes, eu sou mal interpretado por isso. Sim. Mas é uma essência que eu carrego. Mas voltando ao Nivaldo, vamos lá. Eu comecei a fazer educação artística na UA. Muito bom. Comecei a fazer educação artística na UA. Só que tinha Olha um aí. detalhe. Ah. Um detalhe. O curso de educação artística da UA, naquela época, ele era o primo pobre da universidade. Oh, meu Deus. Você fazia educação artística, só tinha duas saídas para ti. Ou tu ia virar professor de escola primária, ou tu virava fotógrafo. Porque Olha. tinha o curso de especialização em fotografia dentro da... Saía desse curso com essa... ou ia ser professor, Entendi. né? Entendi. Ou ia ser fotógrafo, não tinha outra saída. Entendi. E eu comecei, eu digo, bom, eu vou fazer educação artística, é isso que eu quero. Uhum. No meio do caminho, a Uninorte lança o primeiro curso de radialismo, a primeira turma. Radialismo. Aí eu já estava trabalhando na Rádio FM do Povo, com o saudoso Jomar Júnior, eu e o Jomar, no programa Domínio do Lobo. Domingo do Lobo. Domínio do Lobo. Saudoso Jomar Júnior. Um dos DJs O cara que me levou fantástico lá pra da rádio. Peraí, o nome da boate que tinha na Ponta Negra. Red Zone. Red Zone. Eu saía de Itacoatiara para ir para Red Zone. Nem dançava, ficava assistindo o Jomar tocando. Por ironia do destino, o Jomar vai para Itacoatiara, casa com a Nara Mendes, radialista, e vive lá e teve aquele fatídico acidente no quilômetro 44. Uma besteira, capotou o carro, estava sem cinto. E deixa eu te contar, essa história é muito doida. É doido, tudo é doido. Porque é o seguinte, o Jomar faleceu, é comunicado a gente, eu trabalhava com ele, a gente fazia programa junto. Uhum. O nosso programa era todos de segunda a sexta-feira, de 10 ao meio-dia, Domínio do Lobo, era patrocinado pelo Seu Lobo, dono do Remulus Striptease. Então, por isso o nome do programa, Domínio do Lobo. E ele cuidava da parte jornalística e locução, apresentação, e eu cuidava da parte de locução e animação. Certo. E aí eu fazia a parte do humor e tal.
Quando acontece o falecimento do Jomar, me ligam. Isso é década de 90, né, Nivaldo? É 92, eu acho, 93? Por aí. Por aí, né? O anão que trabalhava com a gente, o Luiz de Carvalho, me liga. Cadê chorando. o Luiz de Carvalho? Mas ele estava na Bahia, não sei se já foi pro Nordeste. Tava pro Nordeste. É. O Luiz de Carvalho me liga, chorando. Cara, aconteceu uma tragédia. Eu falei, o que foi? O Jomar morreu num acidente de carro e tal. E o corpo dele tá chegando na Almir Neves, vamos se encontrar lá e tal, porque o pai dele tá inconsolado, a mãe e tal, não sei o quê. Vamos para lá. Quando eu chego na Almir Neves, eu dou de cara com meu irmão. O olho inchado, nariz inchado, a minha cunhada chorando e tal. Eu já olhei assim e falei, caraca, rapaz, eu não sabia que o meu irmão tinha essa amizade toda com o Jomar. Irmão de sangue. Cunhado, meu irmão de sangue, o Nego. Eu não sabia que o Nego gostava tanto do Jomar. Eu não sabia que a minha cunhada gostava tanto do Jomar assim. Eu pensei que só eu gostava do Jomar daquele ponto. Aí abracei meu irmão e tal, abracei a minha cunhada, tudinho, aí meio sem entender. Aí eu virei para ele e falei, tu se dava com o Jomar? Aí ele falou, claro que me dava com o Jomar, com certeza. Eu disse, eu tô vendo que você tá muito abalado emocionalmente. Ele falou, cara, tu não tá sabendo não? Eu falei, não, pô. Olha o choque, o impacto que eu peguei. O cinegrafista que morreu junto com o Jomar era meu sobrinho, porra. Caramba. Eu só fui saber lá no velório. Estava sendo velado o Jomar e o meu sobrinho. E eu não sabia, eu não fui comunicado da morte do meu sobrinho. Só do Jomar? Só do Jomar. Porque tu trabalhava com ele direto. Ele. E aí, quando ele morreu, ele e o cinegrafista. E o cinegrafista era o Janderson, entendeu? É verdade. Era o Jefferson, na verdade. O Janderson é o irmão. Ele estava com o Jomar no momento. Ele estava com o Jomar. E o Jefferson faleceu junto com ele. E aí eu tenho 2 porradas seguidas do sobrinho. Na hora lá. Foi aí. E o Jomar me deixou um legado maravilhoso, porque eu aprendi a fazer rádio com compromisso e responsabilidade. Boa. Aprendi com o Jomar. Um grande entendeu? profissional. O Jomar era cearense, né? Era cearense. Cearense. Um cara... Eu trabalhei com o Jomar. O Jomar é maravilhoso. Entendeu? Tinha uma pegada, assim, de FM mesmo. De capital. Era o garoto propaganda da Dular. Isso. O gordinho da Dular. Gordinho da Dular. E tinha uma Dular, jeito fácil e um de comprar. gogozão Maravilhoso. sensacional. ele e o Marrom disputavam, que a gente chamava Gogol. Fez várias campanhas. Saudoso Agora, Marrom. impressionante essa história toda maluca, é que os dois, eles eram, entre aspas, rivais da comunicação. Né? Eles se degladiavam mesmo. O Jomar dizia que era melhor que o Marrom dizia que era melhor que o Jomar. O Jomar começou a produzir comerciais também, montou uma produtora. Isso. Cara, no mesmo período que o Jomar faleceu, o Marrom faleceu também. Marrom Boa Vista. era vinha de Boa Vista. De Boa Vista. Né? Tinha instalado uma produtora lá em Boa Vista. Nessa época eu estava na Crítica FM 93, com o saudoso... Rapaz, tá todo mundo morrendo. Acho que eu vou embora também. Com o Ed Castro. Tu gostasse? Nós estamos aqui para contar a história. Tá todo mundo morrendo, pô. Eu vou falando aí, tá o fulano. Morreu, o Beltrano também. Como é que é? Eu ainda tô aqui, né? Nós estamos aqui. Eu tô aqui, então. Nós estamos aqui. Pois é. E aí, quando nós soubemos do acidente. Mas o Jomar foi o grande incentivador teu profissional. Inclusive, quando saiu a primeira turma de radialismo da Uninorte, foi ele que me disse, ei, bicho, tu não estava querendo fazer um curso de radialismo? Tá aí a tua oportunidade de não fazer o do sindicato, porque nós somos formados pelo sindicato. O nosso curso de radialista é do sindicato. E agora a universidade lançou o curso de radialismo e você tem a oportunidade de fazer na Uninorte. Me incentivou e eu fui. Entendeu? E quando eu chego lá, a primeira turma de radialismo da Uninorte, quem que eu encontro lá? Augusto Pantoja. Pantojão. Gilberto Piranha. Pantojão. Jorge Atlas. Piranha. Jorge Atlas. O padre. O padre. É. Tom Claro. Tom Claro da Rio Mar. Da Rio Mar. Antes SBT, TV A Crítica. Só os dinossauros na turma de radialismo. Eu falei, cara, é aqui que eu vou me fazer. Eu vou aprender com esses caras. Olha, pode trazer o lanche. Eu tô com fome. Tá com fome? Fica à vontade. É tudo ao vivo. Tu quer um sanduíche? Traga. Tá? Hoje é sanduíche natural. E olha só. Beleza? Um professor muito inteligente era o Aldrin, que hoje é dono da Império Antiguidades ali na Monsenhor Coutinho. Qual é o Aldrin? O professor Aldrin, era o professor de comunicação da Uninorte. Hoje ele tem uma... Acho que eu conheço o Aldrin. Ele tem uma loja de antiguidades. Aldrin Pontes, não? Não.
Não é o sobrenome. Ele tem uma loja de antiguidades ali na Luiz Antoni, esquina com o Leonardo Malcher. Eu sei é da loja. É. Ele tem uma loja ali, o professor Aldo. O que ele fazia na sala de aula? Ele instigava as discussões entre o Augusto Pantoja e o Piranha. Olha. E aí eu cutucava os meninos, eu dizia assim pra garotada, ei, Márcio Brasil, estava começando lá, o PC. Márcio Brasil, o PC, que é da Difusora. Rede Boas Novas. Isso. Franklin. O Franklin. Franklin Moura. Eu dizia para eles assim, rapaz, começa a anotar aí, porque a discussão agora é rica. Aí o Augusto Pantoja começava a contar a história da Rádio Baré. Aí os outros começavam a falar da TV Juricaba, da Sadir Hawashi. Eu digo, mano, tem história. Tem história. Então, muita história. Cara, fazer parte daquela turma foi maravilhoso. Foi assim, foi de uma aprendizagem extraordinária. Tanto que o nosso curso não apareceu mais ninguém para querer fazer radialismo, o curso acabou. Eu quero inclusive, aqui, esse bate-papo está muito legal. Eu quero, inclusive, aqui deixar o registro. Milton Xavier, eu estava em casa assistindo a TV Encontro das Águas, que passei por lá na época da TV Cultura, né? E está sendo conduzida agora pelo Oswaldo Lopes, grande amigo Oswaldo Lopes. Grande. Amizade. Uma figuraça. Muito legal. E o Milton Xavier, o show do rádio. Show do rádio. Olha, Milton, é da RBN ainda. Mas não é lá da Luiz Otávio, não. É quando era lá na Glória. Lá no Santo Antônio. Rede Brasil Norte. Rede Brasil Norte. É Santo Antônio, ali é a Glória. Santo Antônio. Cara, Santo Antônio. Nós fizemos história, eu e Milton Xavier, o show do rádio. Meu amigo. Entendeu? Aí vem quem? De novo, finado Aquiles Barros, olha. Finado Aquiles Barros. Aquiles Barros. Rock 90, pronto, peguei a data. Estamos recebendo aqui da nossa diretora de produção, Natasha Sintra, minha amiga jornalista, que vai casar. Qual é a data, Natasha, do casamento? Setembro. No início ou no final de setembro? No final de setembro. Esse ano. Agora, com o meu amigo Anderson Silva, que não é o Spider-Man, é o jornalista. Ele não enrola mais ela, não. Não é doido? Não enrola mais, não. Não tem isso com o Anderson também. Né? Ainda bem que ele disse, olha, e de vez em quando eu faço foto contigo, então tu tem que ser uma referência. Né? É, mano. Mas sim, voltemos. Voltemos. Olha, então é muita história, né, Nivaldo? Tem muita história. E aí, eu começo a estudar com esses caras, eles já eram os bambambãs da comunicação, mas as empresas colocaram ele lá, todos eles estavam lá pelo Canudo. Certo. A experiência... para ter... Já estavam no mercado, né? Já tinha história, mas eles que estavam lá atrás do Canudo. E a gente, então, vem numa segunda geração de radialistas, né? Aí eu tive um problema na empresa que eu trabalhava, a gente começou a fazer auditoria. Eu trabalhava nessa época, eu estava na Século da Amazônia, que é uma fábrica de relógio que está ali na Vila da Prata, como gerente de RH, lá na Século. Nós tivemos auditoria e tal, e começamos a implementar a empresa de joias. Que mal eu te pergunto, tu tinha quantos anos, hein? Rapaz, eu nem sei. 20 e pouco, 27, 28. E aí... Coincidentemente, o Tom Claro também tem um problema na Rádio Rio Mar, né? O padre passou ele para chefe de jornalismo, ele vai, tranca a faculdade dele, eu tranco a minha também, e a gente segue, e a galera se forma na primeira turma e tal. Legal. Olha como é que é as coisas. Quando eu volto para a Uninorte, eu digo, eu preciso concluir meu curso. Quando eu volto para a Uninorte, acredite você, o Tom Claro está voltando também, e a gente cai na mesma turma. Eu e ele, na segunda turma de radialismo. Aí caímos na mesma turma. Agora ele comediante, ele com o Caboclo Pávolo, eu com a Guadalupe de Montserrat. E aí a gente sentou junto e dissemos assim, vamos começar então, nós dois, a pensar no TCC. E a gente lança, desde o início do nosso encontro, a ideia de criar um projeto, fazer o TCC com esse tema, o teatro e a comédia como ferramenta de comunicação social. E esse foi o tema da nossa pesquisa. E a gente formou, saímos com um projeto debaixo do braço, para a TV Cultura, para várias emissoras, mas os caras queriam que a gente pagasse para botar o projeto no ar. E aí o Gilmar Couto,
assume a direção da TV UFAM O fã. e faz a proposta pra gente. Não, venham pra cá e vamos fazer o projeto, vamos botar o projeto no ar. Cadê o Gilmar? Tá lá O ainda? Gilmar tá lá, mas agora como professor. Deixou a TV e voltou pra sala de aula. E a gente fica mais de 5 anos, 7 anos quase, com o programa Em Tom de Brincadeira, apresentado por Guadalupe de Montserrat e Caboclo Pávulo. Como é que surgiu a Guadalupe de Montserrat? O Kid Marral, culpado disso tudo. Kid Marral. Kid Marral. Puta, o Kid Marral. O Zezinho tinha um projeto do Sesc chamado Noite Cabocla. E aí, quem era o apresentador do Noite Cabocla? O Kid. Com a minha entrada no Sesc, o Kid falou assim, eu tô querendo apresentar o Noite Cabocla esse ano com a minha personagem chamada Monga, que é uma cabocla do interior que eu criei e tal. Mas eu não queria apresentar sozinho, porque a Monga não é comediante, eu não sou comediante, eu não sou humorista. Né? Eu não tenho texto para segurar a Monga sozinho. Agora, tu podia criar um personagem, eu não quero o Ariovaldo, eu já tinha um Ariovaldo. Já ia chegar lá, o Caboclo. O Caboclo, eu já tinha. Mas ele disse, eu não quero o Ariovaldo, eu queria que tu criasse uma personagem feminina para contracenar com a Eu tô Monga. comendo aqui. Pode comer. Aí. Aí eu peguei e criei que não era Guadalupe. Eu criei uma personagem feminina chamada Shirley Delamasque. Porque hoje não pode mais, o politicamente correto nos inibiu, né, nos tolhiu de uma série de coisas. Foi. Tá, ficou chato. Hoje nós estamos vivendo um país muito chato, Por conta desses movimentos. por causa desses movimentos. É. Mas naquela época, quando eu criei a Guadalupe, eu criei para homenagear meus amigos que eram gays. Porque no teatro, uma grande parte dos meus amigos eram gays. Eram assumidíssimos, né, homossexuais, gays, baitola, bicha, viado, travesti. Fresco. É. Entendeu? Então, cada um no seu quadrado e pessoas maravilhosas, assim, porque eu tinha Não te respeitavam. um carinho enorme. E não te causam prejuízo, Nunca- vive a vida deles. E aí eu digo, eu vou criar um personagem homenageando cada um dos meus amigos. Então, a Guadalupe, que era a Shirley Delamasque, ela tinha, né, o carisma de um, a antipatia do outro, a seriedade do outro. Serviu de entendeu? laboratório Serviu de aquilo pra laboratório, ti. entendeu? Aí nasce a Shirley Delamasque, que a gente apresenta a Noite Caboclo, que foi um sucesso. Tanto que pessoas achavam que eu já tinha essa personagem. Ei, tu anima uma festa? Quanto é que tu cobra? E eu digo, com o Kid Marral, vê aí. E o Kid não sabia nem quanto cobrava. Surgiu naturalmente, não tinha uma tabela, digamos Deu assim. tanto certo que a gente começou a fazer show e apresentar evento. Era baby chá, chá de panela, chá de casa nova, chá bar, tudo com a Shirley Delamasque. Muito bom. Vamos para São Paulo para um congresso de teatro, eu e Shirley Delamasque, né? E lá a gente do norte, estava o Pará, o Acre, o... Pará tem uma grande Tem. leva Não. de humoristas Bicho, também. nós estamos anos luz do Pará. O Pará... Pô, tá quero muito- que tu fale de uma maneira bem... Tu és de dentro do movimento. Agora, Não, vamos lá, até a atrás. gente tem que... Não, pô, eu tive lá, mano. Tem que engatear muito Eu ainda. estive lá, Pra chegar né? perto do Pará. Ô. O Pará merece respeito, sabe? Merece, né? Merece respeito. Tá anos luz à frente da gente. Por que, que sabe? a gente tem esse atraso, hein? Cara, Fale aí, fale comigo. tem um problema. Primeiro nós temos um problema muito sério que é nós chamávamos até um tempo atrás de custo amazônico. Hoje foi discutido na última Conferência Nacional de Cultura. Onde foi? Foi em Brasília. Em Brasília. Agora em maio. Tá. E aí se tirou esse termo, custo amazônico, e se batizou de fator amazônico. Qual é o problema? Distância, logística. Logística. Nós vivemos no Amazonas ilhado, de tudo. Passagem aérea é cara, deslocamento é caro. Porra, hoje ir para Irunepé é muito mais caro ir para Irunepé do que para o Rio de Janeiro, pô. Eu sei disso. Entendeu? Hoje você paga aí quase R$2.000, aí, dependendo da temporada, se paga até mais de R$2.000 numa passagem para Irunepé, para o Acre, e para o Rio de Janeiro, para Fortaleza, tu paga uma mixaria. Então tem um custo amazônico. Custo amazônico agora é chamado de fator amazônico. Fator. Se você der 300 pau para qualquer produtor cultural no Nordeste, o cara monta um espetáculo maravilhoso, aluga um ônibus e roda o Nordeste todinho, com 300 pau. Se tu der 300 mil para o amazonense montar um espetáculo, ele não consegue fazer, dos 62 municípios, 30. ele não consegue fazer 15, por causa da dificuldade. Tem que alugar um barco. Esse barco custa muito caro, o diesel é caro. O barco vai ter que servir de hotel, de pousada, dormitório, entendeu? Então vai ter que contratar cozinheira, entendeu?
vai ter que contratar uma equipe. Toda uma estrutura Então, que sai pesado. essa dificuldade Aí o público do não fator vai ser amazônico retorno, tem que ter patrocínio, porque eu sempre me questionei, Nivaldo, está acontecendo aí o Green Jazz Festival. Green Jazz. Está acontecendo aí, beleza. Muito bem. Tinha uma orquestra da Força Aérea Americana ontem se apresentando. Exatamente. Bacana, tá? Eu estou acompanhando tudo e tudo mais. Eu conversando com um expoente músico aqui dessa área, e a gente sempre traz aquela reflexão de que não há patrocínio. Nós temos um polo aqui, industrial, maravilhoso. E eu vou te dizer mais. Gerando emprego, renda, mas a gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte. Exatamente. A gente precisa comer, beber. Mas sabe quem comete o pecado? Diversão para qualquer parte. Sabe quem comete o Como pecado? diz o Arnaldo Antunes. Os próprios produtores culturais da região. Por quê? Porque os caras têm o dinheiro, têm a verba destinada a produções culturais e a gente não sabe produzir e bater na porta do cara e oferecer. Eu ouvi Entendeu? isso do saudoso diretor de cinema que casou com uma cabocla lá de Itacoatiara, que nos deixou, que é o Jean Robert. Jean Robert. Jean Robert, uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci, trabalhou na produção do Le Jaguar. Eu quero ver o Le Jaguar. Eu sei disso, eu vou chegar lá. Uma produção que tinha a participação da França e do Brasil, e o Patrick, que era o principal ator francês desse filme, que levou o Carrapicho para a Europa, numa festa que aconteceu no quilômetro 13, na casa do saudoso, tudo é saudoso, João do Joca. Tu lembra dessa história? Lembro. Pô, meu irmão, a gente precisa, sabe o quê? Não é que eu tenha que jogar confete em quem já contribuiu muito para elevar a nossa cultura. Não é confete, não. É respeito, é atenção e, ao mesmo tempo, sabe, colocá-lo no seu devido lugar pela sua contribuição. Tanto na música, tanto nas artes plásticas, como no entretenimento, no recreio. Olha a história do Nivaldo aí, como eu quero colocar aqui para vocês. Tem sucessor? Está todo mundo no virtual agora? Tem sucessor? Tem. Tem, cara. Então, é preciso, sabe, refletir nesse sentido. Ah, mas se tu voltares a essa época, tu está sendo uma pessoa obsoleta. Negativo. Nós estamos falando de raízes, nós estamos falando de cultura, nós estamos falando de sentimento de pertencimento, que nós não temos. Falamos do Pará aqui. Eu quero é ver tu chegar lá e mudar a história do Pará na música, na cultura, no ver o peso, no tacacá, no tucupi, no carimbó. Eu quero é ver tu mudar. O paraense se apropriou da cultura dele, de raiz, de tal maneira que ninguém abraça a cultura deles, porque eles não deixam. Exato. Sabe o que aconteceu várias vezes aqui, e eu vi isso muitas vezes, eu fui um crítico disso. Vou dar um exemplo aqui. Claro que o que eu estou dizendo aqui é uma ilustração, mas eu vi muitas vezes acontecer. Por exemplo, claro que era outro artista, mas eu estou ilustrando aqui. Certo. Aniversário do Davi Assayag, no Sambódromo. O grande mestre do garantido e tal, não sei o quê. A maior estrela. Aí, a maior estrela. Aniversário do Davi Assayag, sábado, no Sambódromo. Show de abertura, Vanderlei Andrade. Adivinha de quem era a foto que estava estampada no outdoor? Do Vanderlei Andrade. Do Vanderlei Andrade. O do Davi Assayag estava pequenininho lá no canto. Para chamar o público. Para chamar a visão retrógrada. Mano, lá no Pará, se o Vanderlei Andrade for fazer o aniversário dele, convidar o Roberto Carlos para tocar, a foto do Roberto vai ficar lá no canto e a dele é que vai estar em destaque no outdoor. O paraense é assim, pô. Briga pela cultura dele. É bairrista. Eu não sei o que é, mas que é bonito é. Meu irmão, entendeu? Então, assim, outra coisa que precisa acabar, eu bato nessa tecla desde sempre. Vai ter um show de um artista nacional, aí o cara bota pré-show, entendeu? Sileno. Que pré-show? A palavra pré-show, ela diminui, parece que é tudo que vem, qualquer coisinha que vai vir antes do show. Não, é show de abertura, meu amigo. Abertura Sileno. Abertura Sileno, show de abertura. Tem que se criar isso, entendeu? Também, né? Porra, é tão importante o show de abertura do artista local como da atração nacional. Entendeu?
E outra coisa que eu bato demais, assim, eu brigo muito, eu fico chato porque eu falo muito disso. MPA. Não existe MPA. O que se produz em Manaus, o que se compõe aqui é música. MPB, meu irmão. É música. O Amazonas não está no Brasil, não, pô? Tem esse... Aí o cara vem dizer assim, eu sou compositor, eu fico puto, é que o próprio compositor se menospreza. Eu sou compositor de MPA, não, meu irmão. Tu é compositor de MPB, o Amazonas. Você cria uma polêmica com isso. O Amazonas está no Brasil, pô. Olha só, nós temos uma das melhores cantoras de MPB, música popular brasileira, que é a Iriana Prince. Ela saiu daqui, o Adonai é um parceiro fantástico. Fantástico. Meu Deus. E aí tá lá trabalhando no grande centro e tal, tentando ir para cá, aqui, acolá, ganhou uma época dessa um grande elogio do Fábio Júnior. Mas nós temos essa barreira cultural, eu digo que é uma barreira étnica, não é nem cultural, étnica, sabe? Que às vezes me deixa profundamente triste com o movimento dos nossos próprios irmãos. Exatamente. Tem vergonha de si mesmo, se vê no espelho e olha para o semelhante e tem vergonha, tem ódio, raiva do semelhante. Gente, nós somos índios, caboclos, uma miscigenação que veio com a Belle Époque, na época do grande ciclo da borracha. Ingleses, libaneses, cearenses, nordestinos, somos aqui uma população de uma grande miscigenação no coração da Amazônia, sabe? Mas nós não, olha, não, daqui não, rapaz. E às vezes aparece, sim, isso aqui num tom de revolta, alguém menor em capacidade que ganha a oportunidade e cresce. E vai embora. Vai embora. E não volta. Não, voltar para quê? Voltar para quê? Para quê que vai voltar? Você está entendendo? Quando o cara faz sucesso lá fora, o amazonense que faz sucesso lá fora, às vezes nem reconhece. Por conta disso. Por conta disso. Aí começa a criticar o cara. Porque sabe que vai sofrer esse tipo de movimento. Infelizmente. Exatamente. Entendeu? Olha só, tu tocou no agora tu falou, tu foi presidente da Federação de Teatro. Isso, FETAM. Eu peguei a FETAM falida. Nada. Falida. Zero. Falida. Entendeu? E ele, aceite ou não, é histórico, eles não vão poder mudar isso nunca. Sabe? Não vão poder mudar isso nunca. Quando eu cheguei na FETAM, a FETAM estava... o presidente estava sendo destituído do cargo por questões de ordem administrativa, prestação de conta, tinha um problema muito Várias sério. irregularidades. Várias irregularidades, ele estava sendo destituído, mas ninguém queria assumir a federação. Por causa do pepino que estava lá. Por causa do pepino. Aí Chico Cardoso vai na minha casa. Chico Cardoso. Vai na minha casa, que faleceu há pouco tempo, Poxa, que Deus o tenha. Saudoso Chico Cardoso, um ícone. Eu devo tudo que eu sou, como comediante, como ator, como diretor de teatro, ao Chico Cardoso. Chico Cardoso. Chico Cardoso foi lá em casa e disse, cara, tu tem uma pegada meio política, meio... Irônica, sarcástica, então. Tu não quer assumir a federação? Monta uma chapa, cara, vamos disputar. Eu gostaria muito, mas eu estou envolvido demais com boi, mas eu apoio a tua candidatura, vamos lá e tal. E aí me convenceu, eu não queria realmente, porque achava muito complicado, estava numa fase muito difícil. E aí o Chico me convenceu, eu montei chapa. Eu, como presidente, Ednel Zassado, como vice-presidente, que faleceu também há pouco tempo, o Elias Monteiro, na tesouraria, e o Rivaldo Monteiro, na diretoria também. Beleza, aí a gente monta essa chapa, viram, talvez acharam a gente uma chapa forte, eu não sei, enfim, mas só veio mais uma chapa para concorrer conosco e a gente ganhou e fomos eleitos para a nova diretoria da... Tu assumiu esse desafio. Assumi esse desafio. Aí. E aí eu chego para o Robério Braga e pergunto... Na época o Roberto era secretário. Era secretário. Aham. Por que o Festival de Teatro da Amazônia está com a Secretaria de Cultura? E ele respondeu, presidente, está com a gente porque vocês estão devendo Jusceia, Prefeitura, Receita Federal. Puxou a lista. Vocês não têm condições de tirar uma certidão.
não prestaram conta das últimas vezes que fizeram o festival. CND 0. CND 0, e aí a Secretaria de Cultura, para o festival não acabar, não morrer, assumiu essa responsabilidade. Eu disse, o que é que está faltando para a gente assumir o festival? Ele falou, regularizar a FETAM. Entendeu? Aí o que é que eu fiz? Estrategicamente. Jackson Nascimento, tu tem uma companhia de teatro? Tenho. Qual é a peça que tu está em cartaz? O Gato de Botas. Beleza. Quanto é que tu me cobra para apresentar essa peça numa fábrica do distrito? R$500. Ok. R$500. Anota aí, R$500. Eu vou cobrar 1.000, tá? 500 é da FETAM, os 500 que tu me cobrou eu vou te pagar. Beleza. Chamei outro diretor de teatro. Qual é a peça que tu tem em cartaz? E a peça tal. E por aí... E aí eu conversei com cada um, que eu achei conveniente. Aceitaram? Aceitaram. E tanto que eu só conversei com quem eu acreditava que iria aceitar. Que ano foi isso, hein? Foi em 2010, 2011. Tu estava à frente do negócio. Estava à frente do negócio. E aí a gente conseguiu pagar todas as dívidas que a federação tinha, com prefeitura, com Alvará, com Jussé, Receita Federal. Com dinheiro na mão, eu fui negociando. Para você ter uma ideia, nós chegamos na Receita Federal, nós tínhamos uma dívida lá de mais ou menos uns R$15 mil. E aí eu cheguei, naquela época não tinha Pix, hein? Cheguei lá, eu digo, eu estou com dinheiro aí no carro. Dinheiro vivo. Na maleta. Na maleta. Eram uns R$15 mil. Era 13 mil e pouco. Quase 15 mil. E pagando à vista ali, não tem um gerente, um superior desconto, que possa dar um desconto pra gente pagar agora. Eu fosse lá no balcão. Mano, fui no balcão. De 13 foi para 4 e pouco. Pronto. 5. E eu fui pagando as dívidas todinha e tal. Quando eu consegui tirar todas as certidões, eu cheguei pro doutor Robério, animadíssimo, bonito. Com todas as certidões, doutor Robério, o festival é nosso. Tá aqui, ó. O festival é nosso. Nós vamos gerir o festival. Vou fazer uma pergunta para ti. Pode fazer. Muito sincera. Pode fazer. Muito sincera para ti. O Robério faz falta na Secretaria de Cultura? Para mim faz. Depende do ponto de vista. Por exemplo. Do ponto de vista. Depende do ponto de vista. Por exemplo. De receber, o de Robério, tentar solucionar. O Robério, ele era um cara tão profissional e tão ético. Isso. Que eu, por várias vezes, eu cobrei do Robério, peguei no pé dele, briguei com ele, chamei a atenção, fui pra televisão, falei mal, questionei, briguei. Eu acompanhei isso. Todas as vezes aí que eu precisei viajar, que eu ia representar o Amazonas, Show do Tom, Se Vira nos 30, Praça Enorme. Tu foste. Eu fui, que eu chegava para a secretaria, doutor Robério, estou precisando de uma passagem aérea porque eu estou indo representar o Amazonas no Festival de Teatro. Ele nunca virou para mim e disse assim, você não vale nada, você fica pegando... Não. Mimosa. Mimosa, Beth Catanhede. Mimosa, Beth Catanhede, vê o que é que o Nivaldo está precisando aí para ir representar o Amazonas, o Estado, nesse congresso, nesse não sei o quê. Nunca levou para o pessoal. Então, assim, existem 2 secretarias de cultura, antes do Robério e depois do Robério. Exatamente. Essa é a verdade. Eu quero deixar claro aqui que essa é a verdade. É a mais pura realidade isso. Tanto que quando ele disse para mim, cadê as certidões? Eu, tá aqui, entreguei para ele, ele pegou as certidões, chamou a Beth. Beth, leva para o seu Maronilson, que é o homem do registro todo, dele, da organização contábil. É ele, o Maronilson. É. Pegou lá, leva para o Maronilson e diga para ele consultar se essa documentação está ok. Ela levou, e nós ficamos conversando lá. Deu tudo ok. Falando de projeto. Ela voltou de lá e disse, doutor Robério, está tudo em ordem. Segundo o doutor Maronilson, está tudo em ordem. Ela disse, pois então, avise o financeiro que o repasse de verba vai ser repassado para a FETAM. Esse ano, a FETAM vai gerir o recurso para fazer o festival dela. Atualizou tudo? O Divaldo na presidência. Está atualizado? Hoje? Não está nada, voltou para a mão da SEC de novo. Então, eles não vão mudar isso nunca. Eu tomei o festival da SEC, fiz o festival em 2010 e 2011, entendeu? Fizeram uma confusão, porque eu fui reeleito presidente da FETAM. Meu Deus. Entendeu? Então, tem esse problema também, né? Tem, todos os... Problema interno. O segmento artístico, as artes no Amazonas continuam... Agora, você que tem uma experiência de participar em vários estados, isso é um digamos assim... Uma regra? Um fenômeno do Amazonas, esse tipo de movimento. Os outros estados são mais unidos? São mais unidos. A classe é mais unida? É mais unida. É mais unida a classe. Para te ter uma ideia, um dia desse, nós fomos para uma reunião do Concultura,
do teatro. Porque na Concultura nós temos um problema muito sério. A cadeira do teatro e do circo estão juntas. Na época que criaram o Do conselho... Estado ou do município? Do município. Que eu fui lá com o Tenório, presidente. O Concultura... Conselho de Cultura. Agora é o Neilo Batista. Certo. O Concultura é do município e o CONEC é do Estado. Do Estado. Eu sou membro do Conselho de Cultura do Estado. Do Estado, CONEC. Do CONEC. Da cadeira de circo. Cadeira de circo. O Robério era tão inteligente que ele abriu a discussão com a classe artística para criar o CONEC. Certo. Então a gente discutiu junto com ele, nós criamos o fundo, nós discutimos... Cada um teve uma participação. Todos os artistas tiveram participação nisso, tanto que a gente já foi dizendo, não vai dar certo a cadeira do circo e teatro juntas, tem que ser separado. Como o Roberto abriu o diálogo com a classe artística, a gente já... O conselho já foi criado com a cadeira de circo e teatro separado. Desculpa a pergunta. Eu estou aqui para perguntar. Claro. Como repórter. Claro. Vamos lá, Nivaldo. Tu falas na cadeira do teatro, cadeira do circo. Beleza, bacana. Agora a população, internauta... Do teatro, tudo bem, tem o Teatro Amazonas, tem o Teatro da Instalação. Ainda tem um Vovô Branco, não? Produção? Tem. Beleza. Mas o circo tem cadeira? O circo tem artista? Tem um... O que acontece? Um segmento na arte daqui de Manaus? Nós tínhamos, na década de 90, o Circo Escola, que era gerido pela CEMED. Eu ia chegar lá. Que era gerido pela CEMED. Eu lembro. Eu dava aula no Circo Escola. Eu lembro. Eu era professor do Circo Escola, entendeu? Então, hoje eu falo, eu faço parte da Associação dos Artistas Circenses do Amazonas. E quando alguém vem querer discutir, aí a gente entra naquele argumento que tu falaste agora. Respeita a velharada, parceiro. Porque quando tu começou a animar festa, eu já dava aula no Circo Escola. Pronto. Na década de 90. E o cara tem que ficar... Ou respeita. Mano, é só olhar pra minha cara que já diz tudo. É. E aí, quando a CEMED decide não assumir a responsabilidade mais pelo Circo Escola, a gente tem a grata satisfação de ter a sensibilidade do Zezinho Correia, Lenara Gesta naquela época, e o doutor Roberto Tadros, traz o Circo Escola aqui para dentro do balneário. Aí o Circo Escola foi para dentro do balneário do Sesc. E aí coisa que foi. Aí uma parceria do Circo Escola com o Sesc manteve os artistas de circo lá dentro do balneário dando aula para a garotada. Entendeu? Foi maravilhoso. Até hoje funciona? Não, aí com a saída da Lenara Gesta, aí muda a direção. Aí tem outro pensamento. Outro pensamento, por exemplo. A diretora que substituiu a Lenara no período, na época, o foco dela era educação, não era cultura. Entendi. A Lenara não, a Lenara era mais cultura. Uma coisa chamava outra. A Lenara Gesta era muito a cultura, ela era apaixonada pelo Zezinho Correia. Então, todo o pedido do Zé era uma ordem. Pois entendeu? o Zezinho... A Sumaran Trigueiro, que era a diretora do centro de... O Zezinho faz uma falta danada. Faz. Né? Faz falta. Não que a outra diretora fosse competente ou não, mas o foco dela é a educação. Tanto que a escola do Sesc se tornou uma referência. Nossa, eu percebo isso pelo movimento ali. Mas a cultura perdeu. Entendi. E aí a gente perdeu o Circo Escola. Não teve a gente perdeu a referência. Substituto, né? O Roberto, inteligentemente, o que é que fez? Subsidiou a Secretaria de Cultura. E aí ele começou a olhar e disse assim, os melhores estão aonde? No Sesc. Então, o que eu vou fazer? Ali é o celeiro. Chico Cardoso, vem para cá comigo. Trouxe o Chico para a Secretaria de Cultura. Jorge Kennedy, o Chico Cardoso era diretor cultural do Sesc. Chico Cardoso, vem para cá comigo. O Chico Cardoso foi para a SEC. O professor de dança, quem era a maior referência? Jorge Kennedy, vem para cá comigo. Está até hoje na SEC. Tá lá. Tá lá. Entendeu? Socorro Andrade, era a nossa professora de teatro. Cadê a Socorro Andrade? Socorro Andrade. Vem para a SEC. Tá na SEC, a Socorro Andrade? Socorro estava na prefeitura, na gestão... Cidade da Criança. Na Cidade da Criança. Hoje, eu entrevistei a Socorro na Cidade da Criança. Ela não está em nenhuma das secretarias hoje. Olha aí. Mas tem um legado maravilhoso que é uma metamorfose. Minha amiga. Não se discute. Entendeu? A competência da Socorro com teatro infantil, eu acho que ela é a nossa maior referência. Pô. Eu entrevistei a Socorro quando ela estava lá na... O Robério começa a levar a galera toda para a SEC. Inteligentemente. Aí, levou para o Cláudio Santoro. Começamos a dar aula no Cláudio Santoro, lá na Major Gabriel. Eu, o Chico Pop, o Jorge Bandeira e depois a Selma Bustamante. E de graça, nós éramos pagos nessa época porque era um projeto experimental. Voluntário. A gente só foi começar a ganhar dinheiro, a ser contratado e pago pela Secretaria de Cultura, quando o
o Cláudio Santoro se instala lá na Bola da Suframa, Sim. num prédio alugado Sim. para a Secretaria de Cultura. E aí a coisa cresceu tanto que nós tivemos que ir para o Sambódromo. Até hoje está funcionando. Até hoje está lá, entendeu? Tá lá. Muito bem. Eu quero que você fale agora, para a gente aproveitar. Tem que ser uns 3 programas aqui para a gente falar, porque é muita história, gente. É muita história. Mas para fechar o lance da FETAM, para não ficar em aberto, e aí eu regularizo a federação, coloco ela em dia, pego todas as certidões, entrego na secretaria, a gente retoma o festival, fizemos 2010, fizemos 2011, aí fizeram uma celeuma, uma confusão danada, porque eu fui reeleito presidente, e talvez... O que aconteceu foi o seguinte, com a minha presidência, muita gente acabou a farra do boi. Ficou até que ano lá ainda? Eu fiquei 2 anos na Federação de Teatro. Até 2012? Fiquei até 2012. Como acabou a farra do boi, com dinheiro público, eu era persona não grata. Por quê? Porque era muito metidinho certinho, muito metidinho correto. Só o pessoal que quer bagunçar que pensa assim, ordenador de despesa tem que prestar conta, irmão. Tem que prestar conta. Senão tu vai preso. E aí o que acontece? Não sei que negócio é esse. Conseguiram fazer com que a gente fosse processado, a FETAM fosse processado por uma empresa de turismo. É cruel, né? Que bancou todas as passagens aéreas para a gente fazer o festival, e no final, com a minha saída, o meu afastamento, eles não prestaram conta e tiveram que pagar duras penas. Entendeu? É sempre assim. E aí, depois da minha saída, ninguém assumiu a federação fica 3 anos fechada, até que o Michel Guerreiro cria coragem de reabrir a federação e assumir a presidência. Eu vou assumir a presidência da federação. Ele é o presidente hoje? Não, ixi, já passou vários presidentes. Mas hoje, como é que está? Mas está funcionando. Está funcionando. É o professor... Ele é do Sindicato dos Professores. É o professor... Da Asprom. É o professor, meu Deus... Asprom. É o Kleber, professor Kleber. Kleber, eu não sei o sobrenome dele. Asprom ou Citean? A Citean. Então é ameno. O atual presidente da federação, ele é ligado, ele foi uma pessoa muito ligada ao Sindicato dos Professores, é um cara que está lá, competentíssimo, tentando tocar o barco, e vamos ver se dá certo. Qual foi o teu primeiro livro, entrando na área de escritor? Foi uma coletânea de poesias que foi, inclusive, ela foi patrocinado e bancado pela Irma, onde eu tenho 3 ou 4 obras escritas nessa coletânea. Associação dos Itacoatiarenses Residentes em Manaus. Como eu fiz parte do Compofai durante muito tempo, eu fui defendendo poesias do Celdo Braga, Heriberto Barroncas e Adalberto Holanda. São ex-componentes do Raízes Caboclas. Raízes Caboclas. E o Celdo Braga todo mundo conhece. O Adalberto Holanda, ele... violino. Não, maestro maravilhoso. Era o cérebro daquela banda. Muito bom. Muito bom. Só que eu chego lá como intérprete dos caras. Celdo Braga, Heriberto Barroncas e Adalberto Holanda, a pedido Heriberto tá no Mureru. A pedido do Aranha, do Ilderley Rodrigues, o famoso Aranha. Só que, cara, quando eu chego lá para interpretar a poesia dos caras, quem era que julgava o Compofai? Quem? Alcides Werker. Meu grande amigo. Meu amigo. Quando eu tive a oportunidade de conhecer saudoso Alcides. E o Alcides, a gente terminava de interpretar a poesia, ele dizia: sente do meu lado, meu caro. Preciso lhe dizer umas coisas. O Alcides tinha... a família dele é alemã ou coisa parecida? Não sei. Eu sei que ele tinha uma relação muito forte com a família do Manolo. Do Manolo. O Manolo tinha um carinho muito Que é especial. libanês, sírio e libanês. Rapaz, eu começo a pegar as orientações do cara. Do Alcides, da fonte. Da fonte. E aí ele chega no almoço para mim e diz assim: por que em vez de estar interpretando poesia dos outros, o senhor não começa a escrever as suas? Ele te inspirou. Me inspirou. E aí eu disse para ele: então, em 93 eu voltarei. 93. Em 93 eu comecei a defender a poesia dos meninos. Eu acho que eu estava apresentando nessa Aí eu disse para ele: então em 96, foram 3 anos defendendo os meninos, em 96 eu volto, garanto para o senhor que eu volto com uma poesia minha. E aí eu venho para o Compofai já com uma poesia minha. Olha aí. Antes que me esqueçam, e essa poesia me deu Revelação, melhor intérprete, e o 2º lugar. Aí embalou. Embalou. Aí o 2º livro
é esse que está aqui. A gente montou um projeto chamado... Olha como o fator amazônico dificulta tudo. Socorro Andrade vai com Metamorfose... Para onde? Para a Bienal do Livro em São Paulo. Socorro. Socorro Andrade vira. Movimenta. Ela vai para São Paulo com Metamorfose para a Bienal do Livro. Olha Entendeu? aí. Ela tinha um projeto do Teatro Amazonas chamado Livro Vivo. Que ela contava a história do Teatro Amazonas e tal, né? O ciclo da borracha. Temos que trazer a Socorro aqui. Eu vou te passar o contato dela. Socorro e o Kid Marral. E o Chico da Silva. E aí a Socorro vai para a Bienal, quando ela volta de lá, ela volta com essa ideia maluca. Ela disse, cara, eu vi um projeto lá em São Paulo chamado Doutores da Alegria. É um monte de palhaço. Uma trupe de eu palhaços. lembro disso aí. Que eles visitam os hospitais animando crianças doentes. E a gente precisa fazer isso aqui em Manaus. Eu falei, vambora. E ela chamou na casa dela, a Socorro Andrade, Socorro Andrade, Júlia Soltelo, Amanda Paiva e o saudoso Wagner Cavalcante. Nós éramos 5 palhaços. Só a turma da pesada. Só nós 5. Aí nós assistimos o filme do Pat Adams, O Amor é Contagioso. O Amor é Contagioso. Que é um médico que se vestia de palhaço. Will Smith. Não, é o... Peraí. Robbie Williams. Robbie Williams. Se suicidou, filha da mãe. Robbie merda. Robbie Williams. A gente assistiu o filme juntos, se encantamos com aquilo, é isso que a gente quer. Ela disse, A pegada era aquela. Só que tem um detalhe. Qual é? O Wellington, o dono do projeto Doutores da Alegria, disse que é muito caro vir para Manaus, é muito caro vir para o Amazonas, e eles só autorizam o projeto em lugares onde eles podem supervisionar. Então a gente esquece o nome Doutores da Alegria. Não tinha internet? Não tinha internet, não tinha nada disso. Aí a Socorro disse, mas a gente não pode perder esse projeto. Esse projeto é lindo, é maravilhoso. Eu assisti um show na Virada Cultural, Palavra Cantada. Palavra cantada. Palavra Cantada. Aquele projeto, ele deveria, a Secretaria Municipal de cada cidade desse país, sabe, abraçar, para que as crianças, através da música, compreendessem a língua portuguesa, compreendesse a oratória, tá bom? A dialética, aguçar o senso crítico. Exatamente. Sabe? Com a palavra cantada. Eu acho aquele E é um incentivo à leitura maravilhoso. fantástico aquilo ali. Olha, a gente tem que dar uma acelerada. Vamos lá. Eu quero que você fale dos seus livros autorais. Aí nós criamos o projeto com o nome A Trupe da Alegria. Para não ter problema com Doutores da Alegria, nós criamos A Trupe da Alegria. Aqui é o quê? E As Aventuras de um Doutor Palhaço, Memórias de um Dorminhoco. O nome do meu palhaço é Dorminhoco. Teu palhaço. Por isso a capa do livro é um pijama. Ah, Nariz de palhaço e 2 tá. band-aid. Band-aid. Quando o projeto começou, a gente estreou esse projeto na inauguração do João Lúcio, do Joãozinho. Do Joãozinho, Zona Leste. Eu, Socorro Andrade, Júlia Soltela, Amanda Paiva e o Wagner A Cavalcante. Socorro está em todas. Nós começamos o projeto lá. Quando a gente terminou esse projeto, 7 anos depois, nós éramos mais de 50 palhaços, todos contratados pela Secretaria de Cultura do Estado. Mantém esse projeto? Não. O Robério Braga. Mas por que não vai adiante aí? Porque os caras têm que pagar os acordos de campanha e da onde é que tira esse dinheiro? Da cultura. Do bolso do palhaço. Da cultura. Puta O cara mexeu na educação, todo mundo vai para cima. Mexeu na saúde, vai para cima. Segurança, mas mexe na cultura. Esse aqui é o último. O último. Estão pedindo para correr aqui. Corre. Aí o projeto acabou, eu disse, não, esse projeto não pode morrer. Aí eu escrevi esse livro, Memórias de um Dorminhoco, As Aventuras de um Doutor Palhaço, que eu conto as nossas histórias dentro dos hospitais. Foi lançado em 2009 e agora eu estou reeditando ele, vou lançar agora em outubro, desse uma nova ano. roupagem. Legal. Esse livro aqui. Esse daqui, a Antologia do Amazonas, Prosas e Versos de Caboclo. Nós reunimos vários autores do Amazonas. Eu estou responsável pela orelha do livro. Olha aí. A poesia Vitória Régia. Se você quiser, eu declamo daqui a pouco para você. Uma compilação dos autores amazonenses. Prosas e Versos de Caboclos. Uma idealização do Dr. Trajano e a nossa querida, amada e idolatrada Coração do Meu Brasil. O Marcos Bandeira de Fortaleza, o Dr. Trajano, Jorge Trajano aqui de Manaus, a Tânia Maria daqui de Manaus e a Keila Alencar também organizaram isso aqui. Muito bem. E aí, como eu recebi o prêmio por essa poesia lá no Compofai e ele virou uma referência, eu recebi a oportunidade da editora Fonte de Papel para lançar esse livro agora, dia 3 de agosto,
lá na Academia de Letras, Ciências e Culturas da Amazônia, a Oração do Beiradão. Que horas vai ser esse lançamento? Às 19 horas do dia 3 de agosto, lá na Academia de Letras. E o grande barato, um dia desse eu ouvi o Cristiano Ronaldo, respondendo a um podcast, a uma entrevista, perguntaram dele por que ele largou o futebol europeu. Ele estava no auge da carreira. Bombando. Por que ele largou o futebol europeu e foi jogar no futebol árabe, que é algo Arábia Saudita. que é apagado. Começando agora. É, começando agora. E ele falou o seguinte, a resposta dele foi o seguinte, porque ele precisa realizar um grande sonho, que é jogar com o filho dele. E ele só conseguiria isso na Arábia Saudita. Na Europa ele não ia jogar com o filho dele nunca, porque o filho dele nunca ia chegar ao nível dele, para que eles pudessem jogar junto. Na Arábia Saudita, ele, como diz o caboclo, ele desce uma escala, o filho dele já é jogador lá, e ele brevemente estará jogando com o filho dele. Ele disse que no dia que ele conseguir jogar com o filho dele, ele se aposenta. É a prioridade de vida. É a prioridade. E aí, antes do português, eu realizei esse sonho. Esse meu livro é todo ilustrado pela minha filha de 9 anos, Alice Mota. Foi ela quem ilustrou esse livro, ó. Desenho da Alice, é como ela vê o Beiradão. Olha o campo de futebol lá na beira do rio. Ela nunca viajou de barco. Está na imaginação. E a imaginação dela é que a beira do rio é dessa forma. Cara, a igrejinha lá na... O céu, nuvem. Nuvem e tal. Legal. E a última, ela botou aqui o barco passando lá do outro lado do rio. Como ela vê, como ela imagina. Então, assim, eu já posso dizer para o Cristiano Ronaldo, realizei meu sonho. Primeiro que tu. Lançar uma obra, primeiro que tu, junto com a minha filha. E a ilustração é dela e a capa é do Paulo Gravata. Muito bem. O Paulo Gravata, que é palhaço. Que é palhaço, Gravata. Um dos mais também históricos daqui. Paulo Gravata é o único palhaço rico que tem em Manaus. Pô. Palhaço que é? Rico. É mesmo? É, tá. Mas não pela palhaçada. É milionário, pela palhaçada. Pela palhaçada. Muito bem. Ganhou muito dinheiro. É um case. É o case. Agora, como que você chegou a ser comendador para a gente concluir? Vamos lá, Nivaldo. Eu sempre trago essas duas referências aqui para entrevista, para as minhas palestras. Sempre eu me pergunto, o que é aquele negocinho vermelho? Acabei de perguntar. Aquele negocinho vermelho é o meu nariz de palhaço e o meu apito. Você quer saber se um recreador é bom no que faz? Tem um apito. Dê um apito para ele e mais nada. Só. E diga para ele, as crianças estão aí, tá aqui o apito, te vira. E ele vai fazer uma recreação extraordinária, porque é ele, a criatividade, o apito, e não precisa de mais nada. Basta o apito. Basta o apito. Só que quando eu fazia animação de festa, cada festa que eu fazia, cada animação de festa, aniversário e tal que eu fazia, eu sabia onde eu queria chegar. Entendeu? Então foi como palhaço que eu paguei minhas graduações, todos os meus títulos, as pós-graduações. Criei meus filhos, entendeu? Criei meus filhos, formei a minha família e hoje eu me tornei reconhecido pela Câmara Brasileira de Cultura, comendador grão colar, pela Setorial Região Norte. Muito Sou bem. um dos coordenadores regionais da Câmara Brasileira de Cultura. Maravilha. Sou membro da Academia Brasileira de Ciências e Artes. E tudo que eu tenho hoje, tudo que eu represento hoje, tanto na academia como na Câmara Brasileira de Cultura, foi fazendo animação de festa, foi vestido de palhaço, que eu consegui conquistar tudo que eu tenho hoje. E, por incrível que pareça, tanto a minha tese de graduação como a de pós-graduação tem sentido a essa máscara de... O nariz de palhaço, ele é reconhecido no mundo inteiro como a menor máscara do mundo. Esse nariz é a menor máscara do mundo, reconhecido internacionalmente. E é tão grande a coisa desagradável que se associou à palhaçada. O cara bate na mulher, olha ali, tá fazendo palhaçada, batendo na mulher. Pois é. O cara vai roubar ali, tá fazendo palhaçada, tá não sei o quê. Que nós, num encontro internacional de palhaços que aconteceu lá em Curitiba, há uns anos atrás, que eu não lembro exatamente a data, nós decidimos que nós não iríamos mais usar o termo palhaçada, porque estava muito pejorativo, estava muito associado a coisa ruim, né? Então, hoje, a arte do palhaço é a palhaçaria.
Assim como tem a engenharia, a carpintaria. Já foi batizado. Já fui batizado. Hoje o palhaço pratica palhaçaria e não mais palhaçada. Quem Muito pratica bem. palhaçada é o cara que não tem o que fazer da vida. Olha, bem, a gente já chegou, tem muita história, muita história. Vou tentar te convidar para um próximo podcast. Perfeito, fique à vontade. Para a gente falar de outras histórias. De outros livros que outros livros, virão. outros causos. E aí, Né? falando de Fetã, Aham. eu não fiz isso antes porque eu estava muito cheio de mágoa, estava muito chateado, o coração ali muito, né? Então, Eu te entendo. Tanto que eu revisei tudo Ah. e tirei grande parte do que eu tinha escrito e joguei fora. Eu estou lançando um livro em março chamado Por Trás da Cortina Fechada, Muito bem. que eu conto toda a minha trajetória como presidente da Fetã. Legal. E vai ser uma prestação de contas da minha gestão para quem quiser saber da verdade. Ainda está nativa, Nivaldo? Estou nativa. Qual é o contato que deve fazer com você? Rapaz, é só ligar. Se quiser a Guadalupe no seu evento, você liga para o 98193-7288, que você vai ter um show de comédia maravilhoso, 1h30 de stand-up comedy, com personagem, sem personagem. Eu tenho a Guadalupe Oriovardo e o Dormioco na bagagem. Passa o @Instagram aí, que No o Instagram. pessoal vê algumas coisas lá. Meu material todo de trabalho está no @Nivaldo Mota Oficial. Boa. Porque até isso tentaram fazer. Olha aí. Tentaram estragar minha relação com o Robério. Criaram um Instagram com a foto da Guadalupe. Aí batiam no secretário, falavam mal do secretário. Aí eu fui lá, mostrei para ele que eu nem tinha Instagram nessa época. E criei o Nivaldo Mota Oficial, que está aí funcionando até hoje. Entra lá e... No Facebook, Nivaldo Mota, mesmo jeito. Muito bem. Tá tudo lá. Nivaldo, obrigado por você estar no Nômades com Jackson Nascimento. É uma honra estar Estamos aqui com juntos, você. né? Começamos junto no FECAN, né? Exatamente. Eu no ia Concofá e você apresentando. Eu ia falar sobre essa questão. Faz tempo, hein? Faz tempo. Faz tempo. Mas isso faz parte da nossa história. Devemos valorizar nossa história, nossos artistas. Devemos não só valorizar, mas também prestigiar. Está aí, @Nivaldo Oficial no Instagram e também no Facebook. Leve para sua confraternização. Nivaldo Mota. Nivaldo Mota. Deixa eu mandar um alô aqui, senão eu apanho. Manda. Tá assistindo aí a minha esposa, a Tayane Pacheco, junto com a Alice, que é a ilustradora do meu livro, e a Esté, de 5 anos, que agora resolveu ser música. Quer tocar percussão, parceiro. 5 anos. 5 anos. Tudo é artista. Um beijo para elas. Tudo artista. Nivaldo, muito obrigado por você estar conosco aqui. Fica conosco. É uma honra ter você aqui no nosso podcast Nômades. Nosso podcast, ele vai para todos os lugares. Por isso que é Nômades. E eu agradeço muito por você nos acompanhar, qualquer hora do dia, da noite, madrugada, esse conteúdo que nós disponibilizamos aqui. Quero agradecer a Logic Pro, Big Boys, a Arena 5, Game Center, Monster, todo o pessoal que mantém essa estrutura. A direção de produção é da Natasha Sintra, a direção de corte é do Jorge Mar Albuquerque. A direção aqui do canal 92am.com é do jornalista Anderson Silva. Eu apresento, muito prazer, sou o Jackson Nascimento, também estou no Instagram, @Jackson Nascimento Big, estou com o portal do JN, só notícia bacana, opinião também ácida. Vai lá. Depois de ler, tome um antiácido, porque o texto é ácido. Se não for para ser assim, é melhor não ter nada. Opinião, notícia, política no portal do JN, beleza? E também estou no rádio, estou em todo lugar. Um abraço a todos vocês. Encerro com a minha frase de Napoleão Bonaparte, porque essa frase tem muitas ramificações. Se você quiser saber dessas ramificações, paga um café que eu vou lá contigo. A capacidade pouco importa sem a oportunidade. Napoleão Bonaparte. Nômades com Jackson Oficial no YouTube. Até a próxima.